Estamos de volta e o nosso entrevistado de hoje é o deputado federal Rogério Marinho, do PSDB. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo ao Cartas da Mesa. Boa tarde, Dani, e parabéns pelo programa aí. Obrigado, deputado. Deputado, a gente está começando 2017, né, com um governo diferente do que a gente começou em 2016, apesar de não ter havido eleições. Isso eu falo governo federal. 2017, com o Temer, está começando melhor do que 2016 com o Dilma, deputado? Sim, porque em 2016 nós estávamos numa queda livre, Dani. Nós tínhamos um governo que insistia em políticas macroeconômicas que estavam e estão desarrumando a economia nacional. E a partir da entrada do Temer, apesar da contestação e de todo o imbróglio, porque é inegável que não é um processo agradável para o país, né? É uma quebra institucional. Apesar de haver uma previsão constitucional, nós imaginamos, dentro do processo democrático, que a eleição de um presidente da República, por mais que a gente não tenha votado nele, que é o meu caso, tem que ser respeitada, né? Infelizmente, aconteceu o que aconteceu, a Constituição foi cumprida, nós temos um novo presidente que está buscando rearrumar a economia. Nós estamos vivendo, Dani, um período que não é uma marolinha. Nós estamos desde 1901 a uma aferição do produto interno bruto no Brasil. São 116 anos, né? Então, essa é a pior série histórica da economia do país em 116 anos. Esses últimos anos, quantos De 2014 para cá. De 2014 para cá. São 3 anos da pior série histórica desde 1901. E a gente pode ter esperança, deputado, de uma melhora? Olha, há um fator que é superveniente, né? Porque não adianta hoje imaginar que a economia está dissociada da política, né? E esse fator superveniente é a Lava Jato. Então há uma instabilidade política que tira um pouco da credibilidade das ações que estão sendo impetradas, porque quem vai empreender, quem vai investir, quem vai edificar, imagina o seguinte: olha, como é que eu vou fazer um investimento se eu não sei o que vai acontecer com o Brasil daqui a 5 meses ou 6 meses? É insegurança. Se os ministros que aí estão vão continuar, se há estabilidade política nesse governo, se as políticas que estão sendo engendradas agora de reformas estruturantes vão efetivamente acontecer. Então isso reprime o investidor e nós estamos num processo inercial de desemprego, de desaquecimento econômico que precisa ser revertido. 12 milhões de desempregados formais é um número que aparentemente é grande, mas é muito menor do que a realidade brasileira. Nós temos mais de 140 milhões de brasileiros na idade de trabalhar, só tem 45 milhões com carteira assinada. Então você veja que existe um número de pessoas que estão na informalidade, pessoas que não procuram emprego ou que estão nos programas sociais do governo ou no seguro-desemprego, mas aí pelo menos 3 vezes mais brasileiros que gostariam de estar empregados, mas não estão indo ao Cine, porque esse dado é do CAGED. São as pessoas que vão ao Cine nos últimos 3 meses e procuram emprego. Esse é o que dá esses 12 milhões, mas eu imagino assim. que existem aí 30 milhões de desempregados no Brasil. O governo Temer, inclusive, propôs, né, e foi aprovada a reforma do teto, né? Do teto dos gastos. O senhor acredita que vai funcionar essa reforma? Há muitas críticas, né, em relação a ela. Como é que o senhor analisa essa Olha, o teto dos gastos é apenas um primeiro passo. O Brasil, ao longo dos últimos anos, e não apenas no governo do PT, mas eu diria do ano 2000 para cá, tinha sempre uma estratégia, os governos, tanto federal como municipal, passando pelo estadual, de resolver os problemas do país, ou do estado, ou do município, pelo ângulo do ajuste da receita. Então há um aumento de despesas, se aumenta também os tributos, né? É muito cômodo para o governante não fazer o seu dever de casa. E hoje o Estado brasileiro como um todo é muito maior do que a sociedade suporta. E esse peso do Estado brasileiro, ele cobra um preço à nossa economia. Porque se no ano passado nós fechamos com um déficit de 170 bilhões de reais, né, um déficit orçamentário e financeiro, quer dizer, o governo gastou mais do que arrecadou, 170 bilhões de reais. Este recurso o governo buscou no mercado.
Então ele enxuga o mercado. Então o banco, ao invés de emprestar a você, ou a mim, ou a quem quer empreender, vai emprestar ao governo que tem a segurança de receber. Nós somos risco. Então isso encarece o dinheiro, o custo do dinheiro para quem vai investir, e ao mesmo tempo restringe a possibilidade de ter recurso disponível para investimento. Esse ano vai ser 135 bilhões de reais o buraco. No ano subsequente, a estimativa que seja 70, 80 bilhões, ele vai decrescer ao longo dos próximos 5 anos até encontrar um equilíbrio, e aí sim é que começa a cair o tamanho da nossa dívida pública. Para você ter uma ideia, hoje a relação dívida-PIB chega a 70%. Com essa PEC do teto dos gastos, nós vamos chegar a 91, 92% dessa relação dívida-PIB daqui a uns 5 anos, e a partir daí que vai decrescer. É importante colocar 5 anos ainda de aumento da dívida. Vai diminuir a velocidade desse aumento da dívida, mas vai continuar aumentando. Porque o que o governo está propondo não é uma ruptura, é uma transição. Né? E houve uma crítica muito forte, né, o ano passado, por ocasião da discussão da PEC, de que isso retiraria dinheiro da educação, da saúde, já ia ser a próxima pergunta, né, de gastos sociais que o governo, porventura, teria que fazer. Eu acho que o conceito que está sendo colocado, ele é completamente equivocado no início, porque existe uma Constituição que nós temos que cumprir, e que no caso da educação há um piso estabelecido constitucional. O governo se obriga a gastar 18% do que arrecada na Constituição, então você não pode baixar disso. E no caso da saúde, da mesma forma, eu acho que é em torno de 15%. O que essa PEC definiu é o seguinte: por ocasião da elaboração do orçamento da União, que é votado pela Câmara e pelo Senado, numa comissão mista, nós, os parlamentares, instigados pela população, pressionados pela população, vamos fazer o seguinte: eu quero botar mais recursos na educação, tudo bem, vamos botar. Não tem teto para colocar mais. O teto é geral. Agora eu vou ter que tirar de algum lugar. Aí eu vou tirar da segurança, do salário dos funcionários públicos, eu vou tirar da infraestrutura. Então, então não significa que não vai chegar aquele valor que... Há um piso. Aquele piso. Você não vai baixar do piso. Passar. Você não vai baixar do piso. Você pode colocar mais do que o piso, pode colocar mais dinheiro, pode colocar mais recursos, desde que você retire de uma outra rubrica orçamentária. Que não seja prioridade. Vai acabar o tal do orçamento como uma peça de ficção. Porque ordinariamente, o que era o orçamento do Brasil? Chega lá os funcionários públicos, eu quero mais aumento, ótimo. Os estados, eu quero mais recursos, ótimo. A saúde, eu quero mais recursos. Infraestrutura, eu quero mais recursos. Cultura, eu quero mais recursos. Coloca as demandas todas dentro de um bolo, infla a possibilidade da receita de forma irreal, e o que passar da receita se financia no mercado, aumentando a dívida pública. Então isso vai acabar. Entendo. Então agora vai ser real. Vamos colocar mais recursos da educação? Vamos, mas vamos tirar de algum lugar. Tirar de outra fonte. área, né? Como é no mundo inteiro, que é organizado na casa de quem está nos assistindo. Você não pode aumentar a sua despesa sem ter uma receita correspondente. Se você quiser aumentar num determinado gasto, você vai ter que diminuir outro. Em outro, verdade, deputado. Deputado, e o ensino médio, né? Tem também essa questão da reforma do ensino médio. A educação é a sua área prioritária, né? Os grandes embates há 10 anos. De atuação como parlamentar, não é? Como é que o senhor analisa essa reforma? Eu estava até vendo no seu Twitter que existe também uma questão relacionada, deixa eu dar uma olhadinha aqui, relacionada a essa questão da educação também, mas é outra coisa. Uma mudança na avaliação da educação. São coisas diferentes, não é isso, deputado? São. Todas convergem num ponto, que é a qualidade da educação pública. O Brasil, ele tem há quase 15 anos um modelo de avaliação que é reconhecido internacionalmente, independente dos governos, é um modelo sério, que faz uma aferição da proficiência do ensino fundamental ao ensino superior. Então, você, a cada 2 anos, você tem a capacidade de verificar como está o sistema de ensino no Brasil. Qual é a proficiência, qual é o entendimento que os alunos têm nas séries, principalmente na 4ª e 5ª série do ensino fundamental, no 8º e 9º ano do ensino fundamental e no 3º ano do ensino médio, e também no ensino superior. Então, imagine o seguinte: nos últimos 10 anos, numa média histórica, para a gente ter um paralelo do que eu estou falando, de 2005 a 2015, a cada 2 anos foi feito
uma aferição do ensino médio. Vamos voltar para o ensino médio. Cada 2 anos. E o que é que diz essa aferição feita pelo próprio governo federal, pelo MEC, pelo Instituto Anísio Teixeira? A educação brasileira no ensino médio deu passos para trás. Então, em 1995, os alunos sabiam mais do que sabem em 2015. Alguma coisa está errada. Se aumentou o orçamento da educação em 3 vezes. Então, se gastou 300% a mais e diminuiu a qualidade do ensino. Quem está dizendo não é o deputado Rogério Marinho, é o Ministério da Educação, através dos seus institutos de aferição de resultado. Essa discussão do ensino médio ocorre desde 1998. Na Câmara Federal, por exemplo, havia uma comissão especial presidida pelo deputado Reginaldo, que é do PT de Minas Gerais, que é um grande deputado, inclusive, que tinha como relator o deputado Wilson Filho, aqui da Paraíba, e que funcionou durante 3 anos de forma ininterrupta e já estava com o relatório pronto para votar em 2014, em 2015, em 2016. O que faltou não foi discussão, foi vontade política. Porque me parece que o governo que saiu achava que estava interessante o ensino médio do jeito que ele se encontra. O ensino médio que tem 1.700.000 jovens fora da sala de aula, de 15 a 17 anos. O ensino médio que tem uma taxa de repetência que é uma anomalia. No Rio Grande do Norte, por exemplo, chega a 30%. 30% no Rio Grande do Norte. De repetência no ensino médio. Né? O ensino médio que tem 14 matérias obrigatórias e 5 transversais, que faltam 300.000 professores, que não forma nem para a universidade, porque de cada 100 alunos que inicia o seu ciclo educacional no primeiro ano do ensino fundamental, apenas 18 ou 19 conseguem concluir o ensino médio sem distorção à idade séria, sem evasão, sem abandono, sem repetência. Isso é um dado nacional. Então, esse ensino médio, que é uma jabuticaba que só existe no Brasil, né, é um consenso do próprio Partido dos Trabalhadores, né, da esquerda brasileira, nossa, de todos, de que haveria a necessidade da reforma brasileira, e que o Partido dos Trabalhadores utilizou 20 vezes na área de educação, fora outras áreas. Na área da educação utilizou 20 vezes, foi chamado de antidemocrático. Há uma coincidência de 84% do resultado da comissão especial nesse projeto que foi aprovado do ensino médio, onde você define 4 itinerários na área científica, na área de linguagem, na área de biologia, e um itinerário na área técnica. Então, você vai permitir que o aluno, ao concluir a 9ª série do ensino fundamental, faça uma opção. Ele vai dizer para onde ele quer ir. Era meu sonho quando eu era estudante. Se ele pretende ingressar no mercado de trabalho, ele vai fazer um curso técnico e se aperfeiçoar para ingressar no mercado de trabalho. Se ele quer ir para a universidade e, por exemplo, ser jornalista, por que ele precisa aprender biologia, química e física, ou aprofundar nessas matérias? Ele vai precisar aprofundar em sociologia, em filosofia, em linguagem, em português, em matemática, que precisa ser obrigatório para qualquer disciplina, em inglês, numa língua diferenciada, mas não precisa mais trabalhar outras disciplinas que não vão servir para o seu futuro, para a sua formação profissional. Então, a base, o escopo, a espinha dorsal dessas modificações são consensualizadas há mais de 10 anos. O que houve, na verdade, foi um embate político, um embate ideológico, e eu diria de uma máxima anarquista, que ai governo, sou contra. Como foi o governo do Temer que propôs, muita gente se colocou contrária porque não foram eles que propuseram. Tá? Então, a minha visão hoje da educação é que ela precisa ser reformulada desde o início até o final. Você, por exemplo, tem uma ligação com a nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Né? Seu pai é funcionário, aliás, um grande servidor da universidade, a pessoa com quem eu tenho uma estima, quero transmitir a ele o nosso abraço. Ele com certeza está assistindo. Pois é, Dr. Giuseppe, né? Isso. Então, você sabe que a universidade, nos cursos de exatas, nos cursos ligados à matemática, à física, nos cursos ligados ao Metrópole Digital, quando os alunos chegam naquele curso, eles têm que fazer uma espécie de reinventar o estudo durante 6 meses para conhecerem noções básicas de matemática e português para conseguirem introspectar a disciplina do 3º grau. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte faz isso.
faz uma espécie de nivelamento. E não é o papel da universidade. O aluno deveria chegar lá, pronto. E olha, quem chega na universidade faz um teste de seleção, não é demanda aberta. Então, os melhores que chegam precisam ser realinhados. Imagine a qualidade do nosso ensino. Você, quando vai para a universidade fazer um curso de pedagogia, para ser professor, alfabetizador, você aprende quem é Marx, quem é Engels, quem é Emília Ferreira, que a burguesia fede, né, que o capitalismo é ruim. Então, você é um bom cientista social e um ativista político, mas não entende ou não conhece, porque a universidade não lhe dá essa condição de metodologia para alfabetizar o aluno de forma adequada. E sabe qual é o resultado disso? 56% das nossas crianças, Dani, da terceira ano do ensino fundamental, que é o Teste Nacional de Analfabetismo, ANA, tá, são analfabetos no Brasil. 56% das crianças da terceira série do ensino fundamental são analfabetos. Quem está dizendo isso é o MEC, na época do PT, em 2015. Em avaliações que eram... Avaliação feita em 2015. 56%. Aí você vai dizer, puxa vida, então 44% estão alfabetizados. Não, só 11%. Os outros estão na escala intermediária de alfabetização. 11% das crianças brasileiras estão alfabetizadas plenamente na terceira série do ensino fundamental, que é a idade que o governo estabeleceu no Plano Nacional de Educação, 8 anos, alfabetização plena. Então, veja o fracasso que é a educação brasileira e a necessidade da gente reformular a partir, inclusive, da formação dos professores alfabetizadores. Eles precisam tirar o viés ideológico, que eu tenho combatido muito e tenham sido mal compreendido por alguns, né, para, dentro de evidência científica, aprenderem que existem outras formas de alfabetização que dão certo no mundo inteiro. A gente não precisa ser a jabuticaba. Eu aprendi a ser alfabetizado, eu e Giuseppe, no silábico. Vovô viu a uva numa cartilha. Não era assim? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Né? Hoje, no mundo inteiro, é o fônico, é o fonema. No Brasil, não, é o construtivismo, que é muito bonito, mas tem um viés ideológico da formação do pensamento crítico da criança que não consegue ser passado de forma eficiente nas salas de aula por todo o Brasil, e o resultado está aí. Então, está bom de viés ideológico, a gente precisa ter pragmatismo para ensinar com evidência científica e deixa que a criança vai fazer a sua escolha de que ideologia ela quer para viver a sua vida, qual é o caminho que ela tem interesse de seguir, na sua formação como cidadão, né? E não você impor uma situação que está gerando um grave prejuízo ao Brasil. Então, a educação brasileira precisa ser reformada com urgência, de forma radical, não só no ensino médio. Ok, deputado, muito obrigada. Eu queria fazer milhares de outras perguntas, mas infelizmente Luciana já está aqui gritando no meu ouvido para encerrar a entrevista. Lamento aí ter mas falado vamos, não, foi ótimo, vamos convidá-lo para a gente tratar de outros assuntos também. Obrigada pela sua presença, deputado. Obrigado também. Um abraço. Agradecendo a presença do deputado federal. Bom ano novo, né, para todos. Feliz ano novo para todos, com certeza. E estamos encerrando o nosso Cartas à Mesa de hoje, desta terça-feira, dia 3 de janeiro de 2017. Espero você amanhã às 12h30 aqui na TV Gazeta. Até lá.